Olá pessoal, estamos aqui o Daniel, Mustafa, Zenilton, para comentar a prova de Química da Universidade Federal do Paraná. Bom, podemos dizer que, começando pela questão 43, é uma questão relativa ao assunto de cinética química, onde ele cita que a enzima acetilcolinesterase. Tá certo, Daniel? Foi isso que tu falou? exatamente, acetilcolinesterase. Isto é um processo catalítico, ou melhor, ela representa um catalisador. Sabemos que toda enzima é um catalisador biológico, portanto a afirmativa é verdadeira. Ele diz que ela aumenta a energia de ativação, jamais uma enzima diminui a energia de ativação, então falso. Promove caminhos reacionais alternativos. Olha, ela promove caminhos reacionais alternativos para poder diminuir a energia de ativação. Consequentemente, verdadeira. Inibe a formação de intermediários. Muito pelo contrário, ela favorece a formação de intermediários para ter um caminho de reação alternativo com menor energia de ativação. Portanto, falso. Então, uma questão relativamente básica e bastante conceitual de energia de ativação e cinética química. Daniel, que vem de radioatividade? Radioatividade, questão número 38. Nessa questão de radioatividade, ele vai trabalhar um assunto, na verdade, ambiental, bastante interessante, falando sobre as águas termais, o aquecimento das águas termais devido a elementos radioativos. E quando ele diz que o processo aumenta a temperatura das águas termais, ele está dizendo que o processo está liberando calor, que é um processo altamente isotérmico. E ele trata sobre a emissão de partícula alfa, quando ele passa aí do rádio para o radônio, mudando o número de massa de 226 para 222. Isso claramente é uma emissão alfa, não uma emissão beta, conforme ele está falando no exercício. Agora, uma coisa muito interessante nessa questão, que o Mustafa viu muito bem esse detalhe até que estava resolvendo. Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Ele está dizendo que o tempo de meia-vida do radônio é de 3,8 dias. Logo, se 3,8 dias ele se transforma em polônio, daqui a 3,8 dias, será que teria a metade da quantidade de polônio em relação à quantidade inicial de radônio? Teoricamente, você pode até pensar que sim. Porém, a verdade não. Por isso a alternativa é falsa. Porque o polônio, quando está sendo produzido na emissão a partir do radônio, ele também está sofrendo a desintegração, porque não é o fim da desintegração do processo radioativo com o polônio. Então, isso acontece em paralelo. Vai sendo formado o polônio, mas ao mesmo tempo esse polônio também vai se desintegrando. Quando chegar a metade do radônio se transformando em polônio, você já vai ter polônio desintegrado. Então a concentração do polônio não vai ser a metade que tinha no radônio inicialmente. Muito interessante esse detalhe. Mustra, para comentar 42. A química orgânica D2 salva a pátria, né? São reações que nós trabalhamos bastante aqui, um carinho, né? Reação de ácido com álcool, né? Então, reação de ácido carboxílico com álcool formando éster e água. Reação de esterificação. Eu recebi um monte de mensagens depois da prova. Salvador da pátria, química orgânica, né? Essa eu aceitei com gosto, né? Foi muito bom, né? Então, realmente são reações que nós trabalhamos bastante, a famosa esterificação de Fischer, né? Ou esterificação direta. Ácido reage com álcool, ácido carboxílico reage com álcool, formando essa e água. Muito boa essa questão, tranquila e, claro, cobra uma das questões mais importantes que eu penso, né? Juntamente com oxidação, que é o próximo papo, falamos daqui a pouquinho. Mas tem mais ainda. Quer pegar uma deixa já, Gustavo? Vamos. Que contou com conceitos de isomeria, identificação de funções. A questão 44, né? Então, também, nossos temas clássicos, nós trabalhamos bastante com isso, batemos bastante, falamos inclusive no aulão. Função química, né? Claro, é o nosso prato principal. Reconhecimento de álcool, enol, fenol, é fundamental isso. Então, caiu lá no item. Isomeria também caiu 2 itens, né? Aspectos importantes que nós falamos das reações, que é a oxidação e redução, também é cobrado nessa mesma questão. Mas, Musta, não era uma isomeria tão simples assim de reconhecer, não. Na verdade, ele fala sobre centro quiral, nós trabalhamos com carbono quiral, centro quiral, exatamente. Mas aquelas filtrações ali era meio... estava um pouquinho meio... Mais perto, mais perto.
é um pouquinho meio disfarçada na molécula, mas eu falei para os alunos, né? Cada vez que você encontrar esse tipo de questão, banca lá o mustadinho, vai lá, esquarteja a molécula, recorta os centros, né, que possam representar o plano molecular, e isso ajuda bastante também na hora de se acalmar, para fazer a questão tranquila. Eu avisei vocês, né, meus queridos, que iam aparecer fórmulas gigantescas, com o objetivo de testar o teu guts, ver se tem garra mesmo, senão você não vai terminar a base. E é importante esse preparo para que você possa responder uma questão dessa com tranquilidade e não perder, né, o assunto clássico por trás de um monstrinho, de uma forma complicada. Bacana, fiquei feliz que você tenha acertado. As mensagens que os alunos mandaram para mim hoje foram assim, muito assim, gratas, né? Foi bacana realmente. E estamos preparados aí para o banho de lama, né? Mas tem mais coisa aí, né? Nessa mesma questão, a última afirmativa, falando sobre o processo oxidativo, sim. né, que passou do álcool para o aldeído, no carbono, com aumento o grau de oxidação, porque vai do álcool primário e ele passou de um carbono -1, nós temos o carbono mais 1 para o carbono deixamos mais identificados. E isso nós também fizemos. Nós fizemos também o cálculo da oxidação dos carbonos, né, juntamente com o cálculo da carga formal, né? Você não lembra, nós trabalhamos durante a semana carga formal e também fizemos o cálculo da oxidação utilizando aquele trabalho que o Russo desenvolveu muito bem sobre a cisão heterolítica, né, como se calcular uma oxidação do carbono na forma do álcool, né, na forma do ácido carboxílico, por exemplo, e também do aldeído. Porque a sequência seria essa, né, álcool primário, aldeído e ácido carboxílico na oxidação. Então, um trabalho bacana que a gente faz é fazer esse cálculo do carbono da carbonila, né, primeiro que é o carbinol, depois veio a carbonila, ver a sua variação na oxidação. E o estado de oxidação vai variando do álcool para o aldeído, do aldeído para o ácido carboxílico. Newton, teve aquela questão também que eu achei de um assunto extremamente importante, que é da energia livre de Gibbs, sobre a espontaneidade da reação. Muito importante, importantíssimo. Ele sempre pega algumas vírgulas, né? Como ironia, pessoal, mas a energia livre de Gibbs é um assunto relevante para o ensino médio. Por que não calcularam ΔH de formação, de ligação? Ele é o fósforo da maionese, né? Mas enfim, vamos à questão. Lógico, vamos deixar claro que não é que a energia livre não seja importante, é muito importante. Sim, mas não é o fósforo da maionese, né? Ninguém vai pegar a maionese não é o fósforo da maionese. Eles deram uma tabela, né, com os valores para duas reações, os valores do ΔH, com o ΔS, que é a variação de entropia, né, a desordem do sistema, e deram o ΔG. Lembrando, né, todos lembravam disso, que o ΔG negativo indica um processo espontâneo. E quanto mais negativo é esse valor, mais espontâneo ele é. Evidentemente que se ele for de valor positivo para um menos positivo, ele também indica uma espontaneidade, um aumento da espontaneidade, assim dizendo. E baseado na tabela, as afirmações foram: a diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação número 1. Então, o que se deveria identificar? A variação da temperatura, e com essa variação da temperatura diminuindo ou aumentando, aumentaria ou diminuiria o valor do ΔG. Essa primeira afirmativa é a afirmativa falsa. A segunda afirmativa, que é exatamente o inverso da primeira. O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação 2. Ou seja, na reação 2, você tem um valor de ΔG pulando de 29 a 200 Kelvin para 16 a 2.800 Kelvin. Então, o que se observa aí? Uma diminuição do ΔG, apesar do ΔG ainda se mantiver valor positivo, com um aumento da temperatura, o que não vem de encontro ao valor indicado. Certo? Exatamente. E os dois últimos, na temperatura de 400 e na temperatura de 4.000, bastava substituir o valor do 400, respectivamente, na primeira equação, e o 4.000 na segunda equação, levando em conta a relação ΔG é igual a ΔH, que foi dado, menos TΔS. Um pequeno detalhe de unidade. Certo? Porque ele fornece aí o ΔS em joule e o ΔG em kilojoule. Tem que transformar para ficar na mesma unidade. Ou os dois em kilojoule, ou os dois em joule. Então, põe lá o ΔS, como nós fizemos o cálculo, um 10 a menos 3. Tá? E fazia o cálculo não tinha nada de dificuldade. Portanto, então, as afirmativas, a primeira é falsa,
segunda verdadeira, verdadeira e a última falsa nessa sequência que nós recebemos. Tá? Um outro comentário interessante aqui é com relação à questão 41. Cálculo de exatamente checamento. isso. Cálculo de checamento. A questão de cálculo de checamento eu achei bastante interessante. O aluno tinha que estar muito ligado no enunciado da questão, porque a tendência era fazer aquela relação SO2 com fósforo, só com o P4 que estava na fórmula. Só que na cabeça de fósforo, onde tem 0,05 gramas, é mistura de tudo aquilo. Então ele tinha que calcular a relação da massa molar de clorato com fósforo, com enxofre, tudo. Uma conta muito trabalhosa, tá? Trabalho de braçal mesmo. Para devorar tempo. Para calcular a massa molar. Devorador de tempo. E aí fazer a relação entre massas. Massa dessa 2 com a massa dessa mistura toda que compõe a cabecinha do preto de fósforo. Uma estranheza nessa questão. Ele colocou P4. P4 é o fósforo branco. E ele colocou a fórmula P4. Eu acredito que ele colocou P4 aí para dar mais segurança nessa estequiometria. Acredito. Porque senão seria um PN. Sim. Que é um fósforo vermelho. Tá? Então eu acredito que foi nessa linha. Mas enfim, uma questão que, passados os cálculos, bem tranquila para os nossos alunos. Certo? Exatamente. Bom, então falta nos comentários. Diga, amigos. Aquela questão número 38, como é que é? 38 e 38 e 39. Não, 39 e 40. 39 e 40, bem dito. 39. Quer começar, Mustafa? Bom, nós fizemos aí, como sempre falo, né, o princípio Lavoisier aplicar no Brasil, nada se cria, tudo se copia, né? Então a gente vê algumas questões vindo de papers de curso superior, principalmente alguns em Brasília, né? Então é preciso ter cuidado com isso, né? Porque a pesquisa na área, por exemplo, científica, ela é importante, procede, mas é preciso que, quando se formule a questão, tenha-se clareza de que o instrumental de cálculo, que é ensinado no ensino médio, seja suficiente para dar conta dos resultados. Então a pesquisa que foi feita, por exemplo, falando sobre o ácido úmico, né? Ela trata com esses detalhes práticos, porque o ácido úmico ele tem vários grupos fenólicos. Em nenhum momento na questão é dito se é 1, 2, 3, 4, quantos fenóis tem, né, grupos fenóis que tem na questão. Grupos carboxílicos. Grupos carboxílicos, né? Altas reações que vão ocorrer através de processos bastante complexos, porque o solo é complexo, né? Então é um produto de ação biológica, química, e assim por diante. Então, tentar tratar uma questão dessa simplesmente com valores de pK, né? Vem cá, vamos conversar sério, né, gente? Para você que é leigo, seria a mesma coisa que eu dar para você uma trincheira de 80 metros para você calcular, para você cavar, utilizando uma colher e um garfo. Portanto, pessoal, as afirmativas. Número 1. Presença de substâncias úmicas torna o pH menor que 7. Está indicado no próprio enunciado. São substâncias de caráter ácido, tanto as fenólicas quanto o ácido carboxílico. Tudo bem. Número 2. A presença de substâncias úmicas ligadas a íons metálicos é detectada pelo turvamento do meio. Você deve ter observado que essas substâncias úmicas têm caráter coloidal. Sistema heterogêneo. Portanto, Turbidez. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Ensino médio, tranquilo, pessoal. Porém, o 3 e o 4, Daniel, de onde é que eles tiraram? Nós encontramos um trabalho de pesquisa na 30ª reunião da Sociedade Brasileira de Química, um trabalho de pesquisa de Jonas Persussati e Alexandre Prado, que foi apresentado nessa reunião. E nesse trabalho eles mostram, a partir da pesquisa deles, que o pH menor do que 4, na verdade, você vai ter uma superfície encontra-se desprotonada, e com pH maior do que 6, ela se encontra totalmente protonada com pH menor do que 4 e desprotonada com pH maior do que 6. Então lá no trabalho do Pertussati, ele fala isso aí. Agora, como que o aluno de ensino médio poderia chegar nessa conclusão? Qual a base de cálculo que ele teria para isso aqui? Totalmente incoerente, totalmente fora da realidade, do contexto do ensino médio. Existe um livro de ensino médio que trata deste assunto com esta profundidade. Muito bem. A 40ª questão falava sobre a transformação da água em hidrogênio e oxigênio pelo processo fotocatalítico. Fotocatalítico, né? Certo? Exatamente.
Quer comentar ela, Bruno? Posso comentar algumas coisas assim? Então ele está falando que a água se decompondo em hidrogênio e oxigênio, e ele fala que é interessante que ele diz no início, que ele fala que é um processo extremamente endotérmico, necessitando de 1,23 eletronvolts para ocorrer. Então o processo endotérmico necessita de calor. Quando ele diz que a quantidade de fotocatalisador limita a conversão, logicamente que sim, porque esse é um processo que gosta de energia, que gosta de calor. Se você tem lá o fotocatalisador, certamente, se você tiver uma grande quantidade, você vai ter uma quantidade maior dessa produção também, mais rapidamente. Vai acelerar o processo. Vai acelerar o processo e vai produzir bastante. Portanto, verdadeiro. Verdadeiro. Aí ele fala também, o aumento de temperatura irá favorecer a conversão. Se o processo é endotérmico, Adora calor. sim, vamos dar mais luz para ele, mais calor. Então isso faz com que o processo evolua, a reação torne-se mais veloz, portanto verdadeira também. Exatamente. Ele diz aqui, a diminuição de volume, essa foi interessante, né? Do sistema irá favorecer a conversão. Bom, aí, como eu tenho um sistema onde os produtos são gasosos, na conversão, os reagentes são líquidos, calcule ali a variação do número de mols. Exatamente. Certo? Se você diz que diminuiu o volume, porque aumentou a pressão. Se aumentou a pressão, desloca o equilíbrio no sentido que tem menor volume, menor número de mols gasosos, Sim. que no caso seria o reagente. Se desloca para o lado do reagente, desfavorece essa processo decomposição. catalítico. Então, Portanto, essa afirmativa é falsa. Certo? E a última, que é a mais contraditória, mais controversa, como assim dizer. Não digo contraditória, mas controversa. Complicado. É condição necessária para a produção de hidrogênio que o fotocatalisador absorva energia solar superior a 1,23 eletronvolts. mas Enilton, mas ele não fala no enunciado que para acontecer a reação ele tem que receber 1,23 eletronvolts? Então por que ele diz agora que tem que ser superior a 1,23 eletronvolts? Consultamos a equipe de Física para nos ajudar. E Exatamente. qual foi a conclusão? Que além de você ter a energia necessária para o processo fotocatalítico, que é exatamente 1,23, vai haver perdas energéticas no sistema fechado. E essas perdas energéticas têm que ser computadas no 1,23, um pouquinho a mais. Por isso tem que absorver mais do que 1,23, porque parte disso se perde. Você não Sim. tem uma eficiência de 100% no processo, digamos assim. Um outro fato que eu, aqui, apesar de ter discutido, né, não ter chegado a um consenso, mas também leva-se em conta, veja, se você parte de um processo endotérmico, então você está com a energia do reagente bem baixo e do produto bem em cima, e tem a energia de ativação. Será que o examinador não pensou também que, além do 1,23, que é a diferença do ΔH, eu teria que acrescentar ainda energia de ativação? Atingir, pode ser, mas eu ainda não tenho bola de cristal. Ou seja, uma alternativa Que pode ser resolvido por uma mudança no enunciado, né? Lógico, Uma uma mudança no mudança enunciado. conclusão final. Não. Caprichar no Poderia enunciado. ter caprichado melhor na prova. Caprichar o enunciado. Colocado questões ao nível do ensino médio. Mais claras, em Mais alguns claras. pontos, em alguns tópicos mais claros, para que o aluno não ficasse em dúvida, não compreendesse o enunciado, o que ele está dizendo aqui, e complicasse realmente a resolução. Mas o nosso aluno também é preparado, né? Tá bem preparado. Eu Vai acredito encarar que- isso aí. A gente fica assim, claro, né, surpreso, né, com a Federal de tropeçar nessas coisas, né? Que são coisas tão elementares, um enunciado bem caprichado. Nós sabemos que a equipe tem condições de fazer coisa melhor. Não precisa fazer uma prova inventando a roda. É verdade. Não é querer impressionar ninguém. Não precisa impressionar ninguém. Nós já somos impressionados com a nossa Agora, todos os assuntos foram abordados, eles estavam, né, tranquilos no que estavam lendo. Se as alternativas não estavam, as afirmativas, perdão, não estavam bem formuladas, isso já é um problema que não cabe, infelizmente, a nós que preparamos também isso. E o mais importante é ver a alegria dos alunos de chegar e mandar mensagem para a gente, olha, acertamos isso, a questão de oxidação e redução que abordamos no aulão, então isso eu penso que é o somatório de tudo isso. Desejamos ao pessoal da Federal melhor sorte no ano que vem, porque nossos alunos estão trabalhando. Ok. Muito bem, pessoal. Por último, vamos falar da primeira questão. E sem templado nenhuma. Nada de falar. Gases perfeitos? Exatamente, equação dos gases perfeitos, vulga, conhecido como equação de Capelon. Então essa questão, ela fornecia
alguns dados sobre o metano e para você resolver essa questão era relativamente tranquilo, apesar dos cálculos não serem tão simples assim, mas você primeiramente resolvia aplicando a equação de Clapeyron para a condição ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm, aí você fazia o cálculo do número de mol, quantos mols tinha de metano nessas condições, tinha que calcular a partir do volume que ele fornecia, de 160 metros cúbicos. Calculava-se o número de mol. Achando o número de mol, para a nova condição agora, que era de 0 graus Celsius, Para a mesma pressão? para a mesma pressão, não, ele queria que se calculasse a pressão, para o mesmo volume, 1 metro cúbico. O volume? O volume não mudava, o volume ele dizia que era o volume agora de 1 metro cúbico, você usava o número de mol e pedia para calcular a pressão, só Então, trocava. 2 vezes a equação de Clapeyron. 2 vezes, tocava só a variável, fazer o cálculo para achar a pressão. E a pressão já saía lá em 146 atm. O interessante falar é que apesar dele ter fornecido o dado do volume Sim. em metro cúbico, mas o valor do R, ele também forneceu em metro cúbico. Ele não forneceu em litro. Sim. Então era compatível, não precisa transformar nada, era aplicação direta. Por isso que a constante estava em metro cúbico. Por isso que exatamente. É isso aí, pessoal. Não pulamos nenhuma, viu? Fechou.